Olá, começa agora o TVC+. No programa de hoje, recebemos o cinegrafista da Rede Bandeirantes e estudante de jornalismo aqui na Universidade Tuiuti do Paraná, Luiz Carlos de Jesus. Ele, que foi um dos mais de 200 feridos no episódio do último dia 29 de abril, em frente à Assembleia Legislativa do Paraná. O caso do cinegrafista Jesus teve repercussão internacional após ele ser mordido por um pitbull da Polícia Militar e registrar esse fato com a câmera em punho. Depois desse bate-papo, você se atualiza no quadro F5. E no terceiro e último bloco, conversamos com o cineasta paranaense Paulo Blitos. Jesus, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. No seu discurso na Comissão dos Direitos Humanos, você relatou que foi acusado pelo governador Beto Richa e também pelo nosso ex-secretário de Segurança, o Francischini, de ter pisado na pata do cachorro e até atacado ele, né? Como é que aconteceu isso? Fala pra gente. Na verdade, eu acabei vendo as notícias, tanto nos telejornais quanto em rádio e nos impressos, que tanto o secretário de Segurança quanto o governador teria falado que chegou até eles a informação que eu teria pisado no cachorro ou até que eu teria ido para cima do policial que segurava o cão. E no outro dia eu recebi o convite para ir até Brasília para participar da mesa lá do Conselho dos Direitos Humanos. Eu não ia, confesso que eu não ia para lá. Só que como eu vi que estava se tornando, eu de réu, estava se tornando ali a pessoa que estava sendo o culpado, Sim. Eu achei justo. Falei assim, vou para lá e vou falar a minha versão. Né? Foi o que aconteceu. Eu fui para Brasília, lá participei da segunda mesa e relatei aquilo que aconteceu na Assembleia no dia 29 de abril, que todos sabem que foi, se não um massacre, mas foi uma violência tremenda contra os professores, contra os funcionários públicos que ali estavam. Né? Puderam acompanhar pelas imagens que a violência era tanta que a maioria das pessoas feridas, os ferimentos eram da cintura para cima e uma boa parte no rosto, o que é proibido por lei, você conter manifestantes com um tiro no rosto. Certo. Enquanto você estava sendo mordido, você continuou segurando a sua câmera, né, e filmando a si próprio. Isso foi um ato consciente ou foi ali um momento de estado de choque? Então, para a gente que vive, eu trabalho já no setor policial já há mais de anos, já há 2, 3 anos que eu trabalho no setor policial. Então a gente tem uma certa adrenalina do momento. Não sei te explicar o que aconteceu, o que passou na minha cabeça naquele momento. Na verdade, eu estava longe, né, dos manifestantes, bem longe inclusive, porque anteriormente a gente estava participando ali de uma reunião com os senadores, Roberto Requião e a Gleisi Hoffmann, que eles vieram para o Paraná para tentar que a votação não acontecesse. Isso não aconteceu, nós estávamos na sala da presidência, não só eu, mas toda a imprensa, juntamente com os deputados e senadores. Quando deu por fim a reunião, os deputados foram até o plenário para fazer a votação. Nisso, lá fora, no carro de som, a mulher anunciou. Acabou a reunião e os deputados não cederam. Vai acontecer a votação agora. Aí foi estupim. Aí começou professores contra policiais, policiais contra professores. Não sei te precisar quem começou a confusão, mas a confusão foi grande. Toda a imprensa correu ali para a rampa que dá acesso à Assembleia.
todos estavam ali. Tinha ali a corrente de isolamento que seria dos policiais com os cachorros, do pelotão de choque, os deputados e também os assessores e toda a imprensa. E ali todo mundo fazendo o seu material, fazendo o seu trabalho. Eu filmava de longe a manifestação, muitas bombas, o gás era tanto, para você ter uma ideia, tem um vídeo rodando na internet, que os próprios policiais, aqueles que não estavam mascarados, estão fugindo por causa do excesso de bomba. Para você ter uma noção como que se tornou aquela ali, foi uma praça de guerra. Em certo momento, enquanto eu filmava, registrava os momentos, o repórter Bruno Henrique, ele narrou, e eu escutei, que o deputado Rasca Rodrigues tinha sido atacado por um pastor alemão. Nisso, foi extinto, só virei meu corpo e fui registrar. Quando eu fiz esse gesto, eu senti a pancada na perna. Nisso eu peguei, olhei para baixo, vi o cachorro ali grudado, fiquei filmando, e o pessoal gritando para o policial dar o comando para largar a minha perna. Falam aí em 10, 20 segundos que ele ficou grudado. Para mim, eu te garanto que foi uma eternidade, né? E ali o cachorro não largava, e o pessoal gritando até que ele soltou. No que ele soltou a minha perna, tem um buraco que foi feito mais embaixo, que sangrou muito, muito, muito. Inclusive, eu mesmo fui que registrei, né, o sangue descendo. Aí o pessoal da imprensa começou a se desesperar, porque eles acharam que tinha pegado a artéria principal. E que, né, se isso tivesse realmente acontecido ali, eu nem estaria aqui hoje dando a entrevista para você. Eles me pegaram no colo e correram até onde estava o médico da Assembleia, onde fizeram ali uma enfermaria provisória. O médico olhou os ferimentos, deu ali o primeiro socorro e falou assim, ó, se acalma porque, graças a Deus, não pegou na veia. Ele ainda foi bem enfático, falou assim, por 3 centímetros que o cachorro não mordeu a tua veia, e se isso tivesse acontecido, esse percurso que você fez da rampa até aqui não daria tempo. Você já teria perdido muito sangue e você já estaria em óbito. Isso tivesse acontecido, mudaria o cenário do governo? Teria alguma consequência para o nosso governador, para o nosso secretário? Olha, só o fato do cachorro ter mordido a minha perna, que também não era para acontecer. Eu estava longe dos manifestantes, ali não tinha manifestantes. O que aconteceu? No primeiro momento, antes de tudo ali do cachorro me morder, eu até pensei comigo, pô, aqui eu estou seguro. Porque na outra manifestação já levei spray de pimenta no rosto, chutes e tal, agressões também, só que não tão grave. Então, quando eu cheguei ali na rampa, eu falei, aqui está tranquilo, aqui estou bem. Um pelotão de choque aqui fazendo a segurança, o pessoal não vai entrar porque tinha muita polícia. Era helicóptero dando rasante, jogando bomba de dentro do helicóptero, de efeito moral. Depois a gente recebeu fotos e vídeos de atiradores de elite nos prédios próximos da praça. Eu achei que eu estava seguro ali. No entanto, eu acabei sendo ali agredido por um cachorro que eu não posso te afirmar se teve um comando de um policial para me atacar ou não. O que eu posso te garantir, Isabela, é o seguinte, como eu trabalho na área policial, eu já fiz matéria no canil da polícia, do choque. E eu sei que o treinamento deles, se não for o melhor do país, é um dos melhores. Eles treinam muito bem esses cachorros. Os policiais são muito bem treinados. Mas ali, infelizmente, por um comando ou não, por um despreparo ou não, o cachorro acabou me mordendo. E quase que eu perco a vida. Resumindo, então, a atitude dos policiais foi desproporcional. Dá para se dizer que, por exemplo, e se fosse uma arma e se tivesse disparado? Ali, na mão do policial, é uma arma, o cachorro é uma arma. Sim, até porque, né, o que a gente costuma ver é que nessas manifestações, e até a polícia costuma sempre usar o cachorro da raça pastor alemão, né? Esse é um questionamento que eles estão fazendo, se era viável usar essa raça, até pelo instinto do cachorro. Mas assim, eu não culpo o cachorro, até porque antes de tudo começar, eu consegui perceber que os cachorros, por causa do barulho da bomba, das bombas e do gás de pimenta, estavam brigando entre si. Então, quer dizer, os cachorros já estavam ali perturbados com barulho, já estavam incomodados com tudo. Então, isso só agravou, porque daí o deputado acabou passando ali por trás, um foi atacar, o outro cachorro veio para cima de mim, não sei porquê, se ele veio por instinto ou se mandaram, não sei te dizer. Mas uma coisa eu te garanto, ele só largou na minha perna porque houve-se um comando do policial. E a guia, dá para ver nas imagens, a guia, ela está distante do cachorro. E um cachorro daquele porte, você tem que ficar com a guia próxima. Mais próximo. Isso, eu não trabalho na segurança pública, mas qualquer leigo pode saber disso. Uma outra foto que rodou a internet, também nos veículos, nos grandes veículos, foi daquele policial com a tinta cor-de-rosa, né?
Acredito que um desencontro de informação que houve aí, né? Então, Até teve outras imagens que o Francisquini, inclusive, acusou os professores de estarem produzindo bombas naquele momento e não eram. Olha só, vou te falar agora não como vítima, mas como jornalista. Quanto mais eles tentavam explicar, pior ficava. Porque depois foi comprovado que aquilo que o policial fez era tinta guache. E a polícia teve que vir a público para pedir desculpa e dizer que o policial não teve a atitude correta. Na coletiva que o secretário deu, falaram que aquelas pessoas estavam ali formulando bombas e tal. Foi provado que eram alunos de medicina da UEL. Então, quer dizer, quanto mais eles tentavam arrumar, mais piorava. E deu no que deu. Jesus, vou te pedir licença agora, para a gente ir para o intervalo, tá ok? Então. O TVC volta daqui a pouco. Atenção para o recall de parafusos, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Voltamos com o TVC+, com o cinegrafista Luiz Carlos de Jesus. Depois do episódio, depois da mordida do cão, o governador Beto Richa te ligou, né? Sim, ele ligou no dia 1º. O que ele queria com essa ligação? Então, na verdade, ele ligou me pedindo desculpas, né, em nome dele, como governador, pedindo desculpa por tudo que aconteceu, por todo aquele cenário, e falou que estaria à disposição e que aquilo não deveria ter acontecido, nem comigo, nem com ninguém, na verdade. Que ele acabou, na ligação, até falando que ele admite que houve exageros, que acabaram passando um pouco do ponto do que era, entendeu? Foi uma ligação mais, assim, para se desculpar mesmo. Eu falei, desculpa, mas não vai voltar, né? É uma coisa que não tem como voltar. Ficam marcas, não só na minha perna. Ficaram marcas também na minha família. E eles te apoiam bastante nessa sua carreira? Muito, muito. Claro que a minha esposa ficou mais temerosa toda vez que eu saio para trabalhar, a minha filha a mesma coisa, mas assim, eu tenho todo o apoio deles, né? Todo o apoio. A sua filha tem quantos anos, perdão? Tem 16 anos. E era ela que tinha o sonho de ser policial, né? Tem então, ou tinha? Para você ter uma ideia, uma semana antes a gente conversava sobre isso, porque ela está terminando, né, o terceiro e está indo já para uma faculdade. Daí ela falava sobre o que ela queria ser, quais as ideias, né, que eu tinha da profissão dela. E dentre muitas, eu comentei, você sabe que teu pai sempre teve o sonho de ser policial militar. Ou um policial, eu gosto, né, disso. Daí, infelizmente ou felizmente, destino de Deus acabou não acontecendo. Parti para uma outra área. E ela gostou da ideia, a gente conversou muito. Conversei com alguns amigos meus, que faz parte da corporação, e ela falou assim, pai, eu vou seguir a carreira, eu vou tentar o vestibular na Federal, né, e já vou sair de lá tenente, vou ser um orgulho para o senhor. Falei, se for isso que está no teu coração, siga em frente, que vai dar certo. Pois bem, uma semana depois, eu volto para casa, com a perna enfaixada, e daí ela me vê daquele jeito, o olho dela já enche de lágrimas, já começa a se segurar para não chorar. E, por incrível que pareça, estava passando o programa nosso de televisão, lá, o da Atena, que estava, né, ao vivo, e ela vê eu sendo carregado e todo aquele sangue no chão. Aí ela desabou, começou a chorar e falou para mim, pai, eu não quero ser policial. Daí, filho, mas por quê? Não tem ligação uma coisa com a outra. Daí ela falou assim, pai, eu não quero ser policial porque eu não quero nem jogar cachorro em ninguém, principalmente em trabalhador. O senhor estava lá trabalhando e olha como que o senhor está aqui agora. Isso é uma marca
que dói mais do que a mordida que eu vejo todo dia, que eu preciso limpar todo dia, que eu preciso me medicar todo dia. Você pode ter certeza que a minha perna vai lá ficar uns pontinhos, uma marca. Mas essa marca de ver minha filha chorando, de um sonho ser destruído, não vai sair nunca da minha mente, não vai sair nunca de dentro de mim. Você acha que esse episódio de violência pode acarretar prejuízos, digamos, para o futuro das próximas gerações? Um incentivo a essa violência? Olha, na verdade, assim, eu acho que nós, como população, nós temos que sempre lutar pelos nossos ideais. A gente não pode deixar como está, simplesmente aceitar o que impõe a gente, o que tenta empurrar na nossa goela abaixo. E eu acho, na minha opinião, que se o brasileiro todo, por um todo, fosse assim, não seria como que está. Para você ter uma ideia, enquanto estava acontecendo aquela guerra ali na praça, os vereadores estavam votando o aumento deles. Poxa, está acontecendo uma guerra, professores apanhando, levando tiro de borracha, bombas, e os vereadores votando por seu próprio salário, o aumento do seu próprio salário. Indignante, né? É indignante. E essa sua vontade de ser policial pode ter a ver com a tua carreira de jornalista, de jornalismo policial? Então, como eu te falei, não sei por quais motivos, não deu certo a minha carreira como policial. Mas daí eu entrei no rádio, em 97 eu entrei no rádio, e de lá para cá eu sempre tive contato com repórteres policiais e com jornalismo policial. Trabalhei 8 anos na Rádio CBN com o âncora José Ville, Luiz Geraldo Maza. Ali eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo, por um todo. Daí eu passei para a televisão, tive a oportunidade de estar agora na faculdade. E assim, eu acho que quando você faz algo que você ama, não tem preço, não tem cachorro que te morda, você vai dar certo. A perna tá ótima agora. Tá bom, precisa ainda de alguns cuidados, mas a recuperação foi muito boa. Mas assim, eu não posso, claro, né, jogar um futebol, correr muito, mas para fazer o meu trabalho e fazer bem feito, eu posso sim. Então tá ótimo. Jesus, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. Uma boa recuperação para você. Obrigado. Bom trabalho, sucesso na sua carreira. Agora você se atualiza no quadro F5. QR Code é o código de informações para você acessar pela câmera do celular. No começo, marcas usavam como propaganda, mas agora a coisa aumentou. Alguns locais, como Rio de Janeiro e Curitiba, têm seus QR Codes espalhados pela cidade toda. Uma empresa pirou um pouco mais, sabe onde é que ela colocou? Numa pizza. Pizza não é nada, um jovem israelense que perdeu a mãe teve uma super ideia para homenageá-la. Instalou um QR Code no túmulo de sua progenitora, que dá acesso a um site com fotos e textos sobre ela. Que bonito isso, né? Isso sem contar o projeto do Code Unique Hotel em Dubai. Ainda não foi construído, mas terá sua fachada totalmente de QR Code. Mas o mais legal de todos é a tatuagem QR Code. Saca só no vídeo. Okay, now don't move. Oh, I think we got something good, guys. I think it's working. E eu que nem sabia que o QR Code servia para tanta coisa. Olha, eu também não sabia, mas eu gostei, viu? O F5 dessa edição fica por aqui. Até mais. O dinheiro que se gasta com o desperdício de água e luz poderia ser usado para construir escolas. Seja consciente. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu pelo consumo consciente.
voltamos com o último bloco do TVC+. Conversamos agora com o cineasta paranaense Paulo Blitz. Paulo, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Paulo, agora aos 60 anos, né, você concluiu a produção do seu primeiro filme. Como foi sua carreira antes disso? Olha, em termos de cinema mesmo, eu sou um velho novo, né, cineasta. Eu comecei em 2009, depois de me aposentar. Minha formação é engenharia, trabalhei com treinamento em empresas, né? E quando me aposentei, eu tinha uma experiência com teatro, contato com amigos, fiz curso de teatro durante, né, enquanto trabalhava, e tinha esses contatos já, né? Daí começamos a ensaiar alguma coisa em cinema em 2009, fazendo curtas-metragens. Tem uns 3 curtas-metragens, mas eu trabalhava principalmente com roteiro e atuação. E daí surgiu essa história de fazer um longa e acabou acontecendo. Surgiu como essa ideia e como foi a concepção do filme? Bom, a ideia ela veio nos curtas-metragens, a gente estava trabalhando com temas filosóficos, que sempre foi algo que eu gosto, né? De trazer assim, discussões, reflexões sobre a filosofia, sobre conceitos, sobre, né, existência, condição humana, essas coisas, vida, né? E a gente fazendo os filmes filosóficos, a gente estava sentindo que esses curtas, eles ficavam muito denso, muita falação. E daí surgiu, né, depois de fazer uns 2 ou 3 curtas, foram 3, surgiu a ideia de tentar trazer a filosofia e fazer uma analogia com o cotidiano, com a vida normal, né? Daí a gente foi atrás disso, foi uma conversa que eu tive com alguns amigos, e daí eu encontrei na tipologia nietzschiana do camelo, o leão e a criança, as 3 transformações do espírito, que consta no livro Assim Falava Zaratustra. Encontrei nessa tipologia algo que poderia talvez fazer esse paralelo com o cotidiano, né? E a gente foi olhar as vidas de 3 pessoas. A minha vida, a vida de um colega parceiro de filmes, né? O Jules Leardini, e de uma médica. E a gente conseguiu encontrar nas histórias dessas 3 pessoas, né, situações que poderiam ser vistas como camelo, como leão e até mesmo como criança. Então a gente conseguiu fazer um paralelo entre a filosofia e o cotidiano. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais, exatamente. E Nietzsche, quando surgiu na sua vida? Nietzsche. Olha, tinha 16 anos, comecei a ler Nietzsche. Não entendia nada, mas eu amava. Aquilo me apaixonava. Tem frases que eu guardo até hoje, daquela época. Quero ver. Se só terá direito a mulher e filhos se for senhor dos seus atos, dono de suas virtudes. Isso eu li quando eu tinha 16 anos. Não entendia mesmo. Hoje eu começo a entender, a tentar entender alguma coisa, trabalhando mais. Por isso o Nietzsche, por isso pegar o Nietzsche, porque naquela época que a gente estava conversando sobre o cinema, eu estava lendo o texto, relendo a Zaratustra, tinha escrito aquele texto das 3 transformações do espírito, né? Tinha escrito para um colega, falando do texto, comentando. Daí as coisas casaram. Se encaixaram. Isso. Agora falando um pouco sobre o orçamento, né? Existe uma polêmica, né, sobre a Lei Rouanet, né? E como você conseguiu financiar o teu filme? Como é que foi essa questão? Bom, nós começamos mandando para a Lei Rouanet um roteiro, né? Fizemos um roteiro específico para aprovar na Lei Rouanet e solicitamos a aprovação. Foi aprovado pela Lei Rouanet em 2012, outubro de 2012. Bom, aprovado pela Lei Rouanet, legal, mas e a captação? Aí é outra etapa. Daí, em 2013, ainda tinha no Estado a Conta Cultura, que é um dinheiro que a Secretaria de Cultura, né, reúne das empresas ligadas ao Estado, né, e seleciona projetos culturais e disponibiliza esses valores, né. E nós aí, sabendo dessa lei, nós fomos lá, apresentamos a proposta do filme, né, aprovado na Lei Rouanet, tinha que estar aprovado na Lei Rouanet, solicitando então essa captação de valores
de um orçamento que estava previsto nesse projeto em 277 mil. Até na época era um média-metragem, né? Foi para lá, foi para a Conta Cultura e eles ofertaram, né, eles concederam 80 mil. Um valor bem abaixo do previsto. E a gente ficou realmente no impasse. O que fazemos? Desistimos, deixamos o dinheiro lá, ou pegamos o dinheiro e vamos tentar. E a gente decidiu tentar fazer, com 80 mil. Daí eu acabei indo para São Luís por causa disso, porque a produtora que estava trabalhando comigo na preparação do projeto, né, eles já tinham se mudado para São Luís, no Maranhão, e ficava mais fácil eu ir para lá, com esse dinheiro não daria para estar trazendo eles para fazer filmagem aqui e tal, né, ficar aqui. Então eu acabei indo para lá e assumi daí a direção, que não era nem a intenção. Ele foi todo produzido em São Luís ou tem... Nós deixamos, ficou com porque a equipe, né, a parte da equipe era daqui, né, a pessoa que ia dirigir, que é o Júlio Ardini, ele ficou com algumas cenas aqui, para ele cuidar e ele organizar aqui, e nós vimos daí já, né, definido para fazer a filmagem e fechar aquilo que seria feito aqui. Então ele ficou com 60% a 70% para fazer lá no Maranhão e 30% a 40%, né, aqui em Curitiba. Então ficou um misto, realmente, entre Maranhão e Curitiba. E conseguimos realizar o filme com 130 mil. 130 mil reais. Esse é o valor hoje, fechado. Paulo, pode contar pra gente um pouquinho do filme, fazer um resuminho? Bom, o filme ele tem 3 personagens. Como eu estava falando, eles são histórias baseadas em fatos reais, né? E esses 3 personagens cada um deles segue uma trajetória no filme. Eles vai intercalando, inclusive. Passa o primeiro personagem, que é um professor, daí tem um personagem que é um artista e a terceira personagem é uma mística, né? Então vai passando trechos de cada um deles, da história de cada um deles, fatos que aconteceram na história deles. Tem um quarto personagem que está olhando de fora, que é o Enigma, que se introduz nessas histórias dos personagens. De alguma forma ele vai interferindo, vai colocando alguma coisa nessas histórias que vão se desenvolvendo. Então são esses 4 personagens que vai se desenvolvendo, que vai acontecendo e vão se entrelaçando. Para chegar numa convergência que vai ter um personagem, que é o professor, seria uma linha mestra do filme mesmo. Então eles vão convergir nessa história desse personagem e fechar juntos daí a influência da questão da arte, na questão do saber, do conhecimento e da mística, também no saber. Então o filme trata essas 3 linhas, essas 3 formas do homem se desenvolver, se relacionar com a vida, né? Que é o conhecimento, a arte e a mística. E ele conclui, então, daí seguindo essas fases do camelo, do leão, né? E chegando no que seria a criança, a possibilidade, o que é essa criança, afinal, que o Nietzsche, né, traz como o mais alto que o homem pode atingir. Então a gente tenta mostrar também no filme, através de situações que vão acontecer com o enigma junto aos personagens, né, e algumas situações até de estranhamento que aparecem no filme, que tentam trazer essa experiência do que é a criança nietzschiana. Então tá, Paulo, muito obrigada pela sua presença. Sucesso para você. Grato. O TVC fica por aqui. Se você tem sugestões de pauta, envie para tvc.utp@gmail.com. Curta também a nossa página no Facebook. É só procurar por TVC+. Até semana que vem.